Então, eu gostaria de fazer um comentário que, além do que vocês colocam como uma questão dessa literatura em que eu acabei de ler um livro gostei muito, chama A Elegância do Ouriço, de uma francesa marroquina que traz um personagem japonês que tem outra história, a história de um personagem, de um senhor que traz muita sensibilidade, traz uma cultura mais simples para a vida de algumas pessoas do prédio. É muito bonito esse outro lado da cultura japonesa por meio dessa escritora, que também não tem nada, nenhuma, mas, quer dizer, ela não comenta sobre nenhum desses aspectos de imigração, mas sobre esse outro lado tão interessante da cultura japonesa, né? Isso na França, no meio do caos, enfim. Então, esse outro lado talvez apareça também nessa literatura, né? Não só essa vivência da imigração, dessa identidade, mas também desse outro aspecto tão rico, tão interessante da cultura japonesa. Aí eu lembrei do filme do Wim Wenders, Dias Perfeitos, né? O cara... Sim? Assim, sim. Ele captou a alma do japonês de tal forma, né? Sim, assim, ele não tem... O Wim Wenders é alemão, né? É alemão, sim. Né? E o filme é muito bom, assim, é perfeito, assim, né? Mas, Rita, isso eu tive a oportunidade de falar com os caras. Uma das características do Oscar é exatamente isso, da escrita do Oscar. Isso é perceptível no Picotinho, mas principalmente no último livro dele. Eu estou bem interessado. Que esse personagem é um personagem extremamente leve, que é o oposto do avô do Inteu. Né? Fernando, eu lembrei do avô do Inteu, e o Fernando falou, não, eu não só tenho cara de bravo, eu sou bravo. Você falou. Mas na leitura do Ortiga tem muito disso. É interessante quando você identifica isso em outro país. Então vem, André, aquilo que você havia dito da universalidade, da onde eu for levar minha cara. Não só a cara, mas essa leveza. E apresente aqui eu dou um testemunho. Eu sou do norte do Paraná, onde é muito forte a cultura japonesa, e eu fui criado também com essa cultura. Né? Desde criança, dentro da escola. E não é estereotipia, não. A questão de ter que tirar japonês, tirar 10, tirava 10 mesmo. Era bom, tem que ser. Só que eu não queria matar meus amigos, né? Até comecei a comentar no primeiro, esse processo da construção do livro, né? Eu fiz uma analogia com um autor francês que nós falamos, chama Henri Foliard. Ele sai da Rússia em 1917, com 8 anos de idade. Ele era russo, mora Lev Tarasov, ele muda de nome para vender. Ele vira um escritor e passa a vida escrevendo, morre com 95 anos, e uma parte importante da obra dele é escrever sobre a Rússia. Então, ele, para escrever, ele vai pesquisar o detalhe. Ele vai pesquisar como é que era a carruagem, a cor a marca da roda, da torneira. Ele tinha que fazer uma grande pesquisa, comportamento humano, do dia a dia, para poder escrever um país que ele nunca mais viu na vida. E a sua pesquisa, né, tem uma pesquisa histórica, antropológica, no lugar social, é fruto de pesquisa de interesse. E o segundo ponto que fiquei refletindo, que é bom que pensei muito hoje quando vocês falaram da literatura universal, que é uma questão que você é da terceira geração, você é... Eu sou mais velho que ele, só que eu sou da terceira geração, ele é da segunda. Eu tenho um trabalho de extensão e eu vou muito em comunidades. E nessas minhas andanças, nos lugares que eu estou falando com imigrantes haitianos, que são da primeira geração e têm os filhos. E aí o que eu percebo é que esses imigrantes, eles têm uma grande preocupação de como eles vão se integrar ao nosso país.
Então eles não têm uma preocupação tão grande de recuperar isso, ao contrário, de como entrar aqui. Então essa questão muito de conservar, eles conservam os costumes. Mas o que eu percebo é que isso vai se tornar, eu imagino, mais importante de começar a escrever sobre algoritmos quando chegar na terceira, quarta geração. Então talvez quando a gente tiver uns 20, 30 anos, 17 anos, eles vão fazer um movimento semelhante de busca, de pesquisa. Então eles seriam o que os pais ou avós de vocês viveram, são os primeiros que chegaram. Então eu fiquei pensando nisso e a gente às vezes escreve alguma coisa sobre essas pessoas que a gente encontra. A gente encontra pessoas, e como nessas comunidades, são comunidades muitas vezes de gente muito pobre, e não falando dos haitianos necessariamente, mas muitos dos nossos negros, que não tem essa história resgatada. Então não existe nem como procurar. Eu lembro de uma moça jovem, por exemplo, mas você veio lá de uma cidade pesquisa em Pernambuco, como é que é isso? Como é que era a vida? E eles não sabem contar porque não tem essa história registrada de como foi isso. E tinha uma origem indígena, sabe? Pelo menos aquele território eu sei que tem. Então acho que são momentos que vocês nos brindam coisas. Eu acho que, porque falou, a primeira literatura foi de 1927. Personagem. Termina, faça. Tinha mais, não sei se tinha alguma coisa antes escrita, muita coisa antes, mas acho que não. É um personagem. É personagem. É história, é personagem. É personagem, porque o primeiro escritor que eu encontrei na minha pesquisa, Nikkei, foi na década de 1970. Imagina, os japoneses vieram em 1908 com Kasato Maru, né? A primeira leva 1908. O primeiro escritor que encontrei escrevendo em língua portuguesa foi a Eiko Suzuki, em 1970. Antes, eles produziram muita literatura, só que em língua japonesa. A academia está até debruçada sobre esses textos que estão sendo resgatados agora. A USP tem um grupo de professores que estão pesquisando, né? Ficou muito tempo assim, sem despertar interesse, não é? E muitos, com certeza, já se perderam, muitos textos, né? Mas eles produziam, porque, diferente dos outros imigrantes, assim, os imigrantes japoneses vieram aqui alfabetizados, né? Porque no Japão as pessoas estudavam, né? Então eles escreviam muito já desde as primeiras levas da imigração. Eles produziram haikais, narrativas e outros tipos de textos. Mas em língua portuguesa encontrei em 1970, muito depois. Eu queria aproveitar que você falou um pouco sobre a questão dos haitianos, né, que estão fazendo esse movimento de assimilação e integração. E aí eu queria também aproveitar a presença do Oscar, né, do André aqui, e que a gente tem muitos não Nikkei aqui na sala também, para trazer um assunto aqui que na verdade é até um assunto um pouco bem sutil, mas eu acho que é importante porque é uma coisa que nos identifica, que é a questão do nosso nome, né? Quando eu conversei com vocês agora no café, eu me apresentei como Akira. Só que, eu não sei se muita gente percebeu que existe um padrão de nome, né, dos nipo-brasileiros. Então eu sou Augusto, eu me apresento, geralmente quando eu estou conversando com o Nikkei, eu não me apresento como Akira. Assim como tem o André, Oscar, Fernando, né? Então é muito comum a gente ter hoje esse padrão nos Nikkeis, um nome português, um nome japonês seguido do sobrenome. Isso é muito comum, muito padrão. E aí, eu li recentemente, não lembro exatamente aonde, algum artigo que falava sobre identidade, porque isso traz um pouco dessa questão de identidade, do porquê que hoje a segunda, a terceira geração, nas Nisei, Sansei principalmente, tem esse padrão. Na primeira geração não vai ter mesmo porque são os imigrantes. E aí eles explicam a adoção desse padrão em duas linhas de pensamento. A primeira é que eles falam que esse padrão foi adotado no sentido de proteção, porque os imigrantes adotaram esse padrão de nome nos filhos para proteger os filhos, já que os brasileiros não iam conseguir pronunciar os nomes em japonês. E a outra linha é a linha de que isso é adotado por uma questão de integração e assimilação, para facilitar que os seus descendentes conseguissem se assimilar à cultura brasileira. Eu nunca questionei isso minha vida inteira, até recentemente. E aí eu queria saber de vocês que trabalham com essa questão cultural, por exemplo, né,
como que isso reflete não só na comunidade brasileira, como nos nossos meios culturais. A gente tinha a Dani Suzuki, a Ana Hikari, né? Então, como que isso reflete a própria identidade Nikkei hoje, esse padrão, uma coisa sutil, mas uma coisa importante nessa adoção desse padrão? Existe uma literatura muito consagrada mundialmente, que é a literatura japonesa. Né? O Japão tem literatura de vários nobres de literatura e não são de agora, são do século passado. E há muita influência dessa literatura, né, em textos franceses, do século XX. Né? É uma coisa muito já, assim, consolidada, isso vem a tradição europeia, né? E que depois da guerra se transportado para os Estados Unidos. Tem uma releitura em Nova York, enfim, vale a pena falar disso. Mas tem toda uma... E isso vem anteriormente, né? A ligação com as artes, do texto, né? Tanto o teatro como essas manifestações multimodais, multifacetadas, artísticas. O texto é muito importante, né? Até Ongaku acompanha as tradições de música japonesa tradicional e a ocidental, né? Ela tem uma ligação com o texto que é ligada à sonoridade. Né? Então você vê que tem uma importância do texto para a tradição japonesa, que é o significado, o simbólico. Né? E eu gostaria muito de saber o quanto essa literatura tem impacto em vocês, se vocês tiveram informação assim, isso como vocês veem também essa relação Nikkei, se ela tem conhecimento, se ela reflete um pouco dessa tradição, né, da literatura japonesa nos trabalhos realizados aqui no Brasil. Tenho muita curiosidade. Quer responder, André? Não, a gente pode responder, Gisele. Eu falo para ele. Eu não tenho uma influência direta, mesmo porque quando comecei a escrever eu não havia lido praticamente nada da literatura japonesa. Hoje eu leio muito. Tem muitos escritores japoneses que eu leio, tenho os meus preferidos, enfim, mas eu não recebi influência direta, embora muitos leitores meus reconheçam na minha escrita um estilo japonês. Eu disse, você escreve, parece um japonês escrevendo em língua portuguesa. Isso que o Marx falou da leveza, de uma sensibilidade, não é? Eles me associaram já ao ganhador do Prêmio Nobel, o Kawabata, sabe? O tipo de escrita. Só que deve ser alguma coisa que transcende essa influência direta. Mas eu gosto muito do Natsume Soseki, do Kawabata. Acabei de fazer um trabalho sobre Pai das Neves, do Kawabata, e dos mais contemporâneos também, do Haruki, Murakami. Pessoal, eu esqueço os nomes, viu? Acabei de fazer escrevi um artigo sobre, uma resenha sobre o Haruki Murakami, do último romance dele, estou esquecendo o nome dele, mas eu leio bastante, só que não tem essa influência direta não, viu? No meu caso, primeiro, como o Oscar, né, eu não lia muito literatura japonesa, só que o livro assim que me marcou muito, eu acho que talvez o Akira tenha lido, que é o Musashi, do Eiji Yoshikawa, que foi traduzido pela Leiko Gotoda, né? Sim. A grande Leiko Gotoda, né? A grande Leiko Gotoda, eu sou muito grato a todos os tradutores e tradutoras. Você citou O País das Neves, foi traduzido pela Neide Nagai, né? Nagai, que é professora da USP. Também da professora da USP. E quando eu li esse livro, eu acho que mudou totalmente a minha cabeça, porque aí eu comecei a me sentir com orgulho de ter raízes nipônicas. Porque até então eu tinha vontade de me afastar disso. E o Akira estava falando sobre essa questão da integração, questão de nome, né? O meu pai, né, ele também, apesar de ele ser assim, todo assim, parece que aquele Nihonjin mesmo, ele é totalmente uma pessoa aberta. Ele veio do Japão. Só que, primeiro, ele não queria que eu aprendesse japonês, porque ele achava que isso ia atrapalhar os meus estudos aqui. Né? Ele já não veio com aquela cabeça dos primeiros imigrantes que pensaram que iam retornar ao Japão.
Isso não aconteceu na leva dele, já veio na imigração tardia, né, na década de 60 que ele veio, chegou em 61. Então não tinha mais essa ideia de voltar. Então por isso que nem me registraram, motivo de discórdia na família, que meus pais não me registraram no consulado do Japão. Porque se tivesse me registrado, eu teria dupla cidadania, que isso é permitido até meados da década de 80, eu podia ter tido a dupla cidadania e teria sido bom para mim, que eu gosto de viajar, né? Mas enfim, eles não tinham essa ideia de voltar. Primeiro que o meu nome, né, você estava falando questão de nome, meu nome já é totalmente errado. Ele teve no Nordeste é muito comum essas homenagens aos pais, você pega o nome do pai e da mãe junta e às vezes fica um pouco estranho, né? Mas meu pai fez a mesma coisa, ele pegou o nome da minha mãe, né, que é Teruko, e pegou o nome dele, que é Kazuki, e juntou, e o meu nome é Terukazu. E daí, para ajudar ainda, ele foi lá me registrar e não sabia falar direito, né? Lá no cartório colocaram Telucazu, T-L-U-A-C-A-Z-U, que não existe esse nome, né? Então, consequentemente, em casa, na família, normalmente Nikkei, todo mundo é chamado pelo nome japonês. A gente não a minha irmã é Mie, Saori, Koji, Kenji, Takayuki. Dentro da família é chamado. Aí chega na minha vez, André. Aí eu falei assim, era uma dupla crise de identidade, porque fora eu sou japonês, mas dentro da minha própria família me chama de André. Né? Eu queria ser chamado de André fora da família, não dentro. Pelo amor, ter o caso também, né? Ter o caso é assim, ninguém ia chamar ter o caso. Falei, pô, né? Mas enfim, meu pai sacaneou, né? Sim. E aí, não bastando isso, né? Eu tenho um cartão, não estou carregando aqui comigo, e que eu sou presidente da Nikkei Bungaku, né? E aí eu pedi para meu pai escrever meu nome em japonês. Ele escreveu. Aí eu falei, agora sim, né? Imprimiu lá tal. Eu dei lá pro pessoal do consulado do Japão. Ela falou, né? Ichiro-san, né? Que Ichiro? Ela falou, não, eu sou. Ter o caso aqui, né? Sou. Não, ele escreveu errado o meu nome. Aí eu falei, meu pai, não sei se ele fez sacanagem, viu, Oscar? Não sei. Mas enfim. Depois eu tentei, depois de ler esse livro, que eu comecei a querer, né, resgatar essas raízes. E aí começou a dar certo na minha literatura, né? Porque eu acho que a gente não foge das nossas raízes também, tá? Porque mesmo imaginando que a minha família era brasileira, mas todos os costumes, né? Quando minha mãe chamava a Gohan, né? Para a gente comer, e depois a gente falava Itadakimasu, né? A gente tinha esses hábitos que são japoneses, mas aqui no Brasil. Enfim, depois que eu li esse livro, traduzido pela Leiko Gotoda, eu comecei a escrever mais ou menos emulando um pouco isso, sabe? Desejando isso, porque como eu gostei de ler, eu pensei, poxa, as pessoas vão gostar de ler. Então eu escrevi aquele livro, Contos do Sol Nascente, né? Que a gente ganhou junto, né? Com a Marília Kubota, que inclusive escreveu uma crítica que foi, assim, a melhor crítica que eu poderia ter recebido. Porque ele falou assim, primeiro pareceu uma crítica meio negativa, né? Aí no final veio a salvação, falou assim, porém, os amantes do livro Musashi poderão achar graça nesses contos. Aquilo já é um baita do elogio, porque ela associou os meus contos a esses, né, que na verdade são personagens estereotipados do Japão. Sim. Entendeu? Porque essa foi a minha primeira obra que eu escrevi pensando na cultura japonesa. E realmente, se a gente lê esse livro que chama Contos do Sol Nascente, ele é muito estereotipado, porque ele fala muito sobre os valores da cultura japonesa, mas não seria esse. Esse aí esse é o poente. Primeiro foi o nascente, depois o renascente, que eu não queria colocar 2, porque daí a pessoa pensa que tem que comprar 1, né? E depois o poente. Mas a minha literatura depois começou depois que eu li o Oscar, melhorou, né? Porque depois, não, peraí, não posso utilizar, tem que ter uns personagens redondos, né? Coisa assim. E ali eu comecei a entender mais o que era literatura. Aí eu comecei a ler mais com o olhar de escritor. Então eu percebi que... E não é uma crítica também de falar que são personagens que não têm, digamos assim, uma consistência, uma alma muito elaborada,
né? Mas no começo da nossa escrita, foi um personagem importante, foi um livro importante para mim. Né? E a partir do momento dessa aceitação, né, dessa literatura japonesa, eu comecei a escrever um pouco melhor, porque eu imaginava que o Japão era só aquela questão, samurais, essas coisas, mas não tem nada a ver apenas com isso, né? E só para finalizar, uma coisa que eu achei muito interessante, eu encontrei Ariano Suassuna, e a gente, conversando, ele falou que era fã do Yukio Mishima. E que era influenciado por ele. Eu falei, olha só, não tem mais nada tão brasileiro como Ariano Suassuna. Então eu percebo que, independentemente do que for, literatura japonesa ou russa, né, que é fantástica, o importante é a gente pegar o melhor de cada literatura e tentar trazer um pouquinho disso porque a gente escreve. Eu sei que é muito difícil, né, mas a cada vez que a gente lê, a gente vai aprendendo um pouco mais. Sobre os nomes que você estava falando, eu acho que esse nome, né, composto com o nome japonês e o nome ocidental, diz muito respeito a essa identidade nipo-brasileira. Nipo-brasileira. O André tem um nome japonês ocidental, eu também tenho. E é uma coisa engraçada que lá em casa, eu sou o mais novo, o meu irmão vem acima de mim e nós dois temos esses nomes compostos. Eu sou Oscar Fussato, o meu irmão é Natal Kazutaka, as minhas 4 irmãs mais velhas só têm um nome japonês. Só que olha que engraçado, quando elas foram batizadas, elas tiveram que adotar um nome ocidental, porque a Igreja Católica proibia o batismo de pessoas somente com nome japonês. Então elas tiveram que adotar. Então a minha irmã mais velha é Márcia, mas não no registro de nascimento. Né? Todas elas adotaram o nome. Márcia, Eunice, Elisa, todas elas. E o meu pai, que é só Yasu Nakazato, é isso um pouquinho do que você estava falando, ele também adotou um nome ocidental, que é Augusto. Muita função dessa coisa de estar numa sociedade em que só o nome japonês não servia. Ele tinha que ter um nome. Então, eu tenho um tio que é Pedro, outro que é Paulo. Todos adotaram um nome informalmente, não tendo registro, mas todos eles têm um nome ocidental. Exatamente por essa questão de serem aceitos, né? Até por uma questão de comunicação. Né? Como é que as pessoas não lembravam os nomes, então ficou Augusto. Então é mais ou menos isso que você falou. E tem os nomes das mulheres, né? Por exemplo, minha mãe é Teruko. E aqui associam muito a homem, né? Acaba com o, né? Teruko. Sim. Daí pensei, senhor Teruko está? Ela falou, Aí ela também adotou Tereza. Adotou? Minha mãe também é Tereza. Também, Minha mãe também é Tereza. Muitos Nikkeis, né? Mário, Paulo. Nossa. É muito comum. Sim. Assim como mulher também, né? Kimiko, Yuriko, Sayoko. Era nomes muito comuns. Minha mãe é Tereza. Nossa Senhora. Minha avó, Toyo. A gente chamava de avó Maria. Não é não, eu que brinquei. Minha mãe é português, Almeida. Mas a minha avó, Toyo. Botou só pra ela. Sim. Minhas tias todas também. Mas no caso da minha família também eles pegaram esse período que era proibido o nome, né? Sim. Então meu pai pegou esse período logo depois da guerra. Eles foram obrigados a adotar os nomes. Meu pai era Akira, mas é Luiz. Não tem registro. Sim. Mas todos os minhas tios tiveram que trocar o nome por causa da lei federal, né? Que pedia o uso do nome japonês. Aí ficou. Ryoko, Tia Laura. Não tem nada a ver. Um lado aí que retrata bem, que as pessoas não têm noção dessa. Que esse nosso nome. Não ser só o nome, né? Na verdade, eles perderam tudo, né? O governo, na verdade, viu para retirar todos os bens. Mas o nome você tira a própria identidade. O nome e as propriedades. Mas eu entendo a retirada da propriedade. Mas e quanto à retirada do nome? Quando você não tem direito ao seu nome, como é que isso era percebido?
Isso é terrível. Isso marca o resto da vida. Eu acho que o racismo é muito complexo, né? A maneira como se transforma. Não aconteceu só no Brasil nesse período da guerra, aconteceu em outros lugares, mas os Estados Unidos foram por mais pesado, né? Que foram para campos de concentração. Muito tempo, né? Eles foram obrigados a lutar na guerra. Mas aqui também, de certa maneira, a gente tem. Aqui tem uma fazenda aqui muito próxima, vocês conhecem a Campinas, aqui, a Tosana, né? A Tosana não é desse tamanho que ela é. O governo retirou, então os proprietários da cidade de Campinas exigiram que as fazendas fossem para ele. Depois de mais de 20 anos, retornaram para um terço. Então, tem toda uma coisa complexa que as guerras envolvem, utilizam o racismo para exploração financeira, etc. Não sei como é que vocês veem isso, né? O nome, né? É assim, muitas violências fomos submetidos a muitas formas de violência, né? Como acontece com outras etnias também. Mas eu sempre fico pensando assim, que não tem termo de comparação, né? O Brasil foi formado por várias etnias, né? E quando eu penso, porque eu soniquei em como os primeiros imigrantes, principalmente, eu acho que o que aconteceu com o pai do André foi diferente. O que aconteceu com os primeiros imigrantes foi de uma violência assim, muito, muito grande mesmo, porque quando eles vieram para cá, eles vieram e passaram por aquele período da tentativa de embranquecimento da população brasileira. Né? Assim, vários termos, muitos termos relacionados ao querer da população, mas havia muita legislação favorecendo isso também. Depois que acabou a escravidão, né, nós somos um país branco, né, então vamos fazer vir aqui para o Brasil colonos italianos, né, de outros países da Europa, como uma forma de embranquecer. Aí vieram japoneses também. Mas a gente tem que tomar o cuidado para não fazer comparações, porque o que aconteceu com o imigrante japonês, com certeza, foi infinitamente mais brando do que o que aconteceu com a violência que ocorreu com os negros, né? Assim, foi infinitamente mais brando. Então, eu vejo muitas vezes pessoas fazendo comparações, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Porque o Brasil é um país formado por diversas etnias. E cada etnia contribuiu de alguma forma, e de formas diferentes. Mas quando os japoneses vieram aqui e passaram por essa fase de embranquecimento, que tinha com certeza o negro como alvo principal de discriminação, o japonês entrou de tabela. Porque o japonês não era um italiano, não era um alemão, não era um europeu. Tinha uma cara diferente. Os japoneses eram vistos muito como feios. Eu fiz algumas pesquisas, os japoneses eram muito feios. Assim. Era como o japonês era visto. Fora a escrita que diziam que eram os rabiscos, eram inassimiláveis, ou seja, a ideia de que o imigrante tem que chegar ao país e abraçar a cultura do país, se tornar um brasileiro e deixar a sua raiz de lado. É lógico que isso é uma violência também, mas havia muitas vezes essa tendência de que os imigrantes acompanhassem esse movimento. Então, os imigrantes japoneses foram vítimas de muitas formas de violência, sim. Acho que a questão da língua é uma delas. E dos nomes, né? Tem o quê? Dentro das aqueles macacos amarelos. Sim, exatamente. Esse é o termo que é utilizado. Vai pegar vários discursos no Congresso. Hoje, eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque, como eu falei, depois da Segunda Guerra Mundial, os japoneses, os imigrantes, seus filhos e netos, passaram a ser vistos como etnia modelo, né? Assim, olha, deu certo com eles, né? Por que os outros não deram certo? Faziam essa comparação, né? Só trabalhar, né? Estudar, né? Ser disciplinado, então... é a etnia que deu certo.
né? Que é outra violência, na verdade, que se fez contra o japonês e contra os outros também, que eram comparados aos japoneses como uma forma de inferiorizá-los, né? Então tem muita forma de violência. E eu acho que hoje ainda acontece, né? Eu não sou imigrante. Você é imigrante, não é? Você não é imigrante? Não, não é. Eu? É. Você fala várias línguas, não é? Não é ela? Mas você não é imigrante, você é do Brasil. Meu pai, a minha avó era imigrante. Eu sou a segunda geração. Ah, tá. É de que nação? Aí é que é complicado. É romani. Ah. É isso. A minha cultura é uma cultura romani. Porque o princípio de nacionalidade, então, não se aplica. Ah, sim. Porque é uma população que se expande por diversas regiões, né, por diversos países, mas sem, entretanto, ter o direito à nacionalidade. Que sempre é uma questão aí que vem aí de medievos e tudo mais. Sim, Olha como a questão é complexa, né? E agora? Inclusive, eu queria perguntar para ambos, como escritores, mesmo eu como uma pesquisadora da teoria literária, sobre a questão da memória, né? Porque a escrita que vocês manifestam aqui é uma escrita que ela trafega pela memória, mas eu também gostaria de saber se ela trafega pelo território do testemunho, se é próprio da sutileza e, ao mesmo tempo, da força dessa escrita, né, que junta aí duas grandes fatias culturais e cria aí, a partir dessa junção, algo novo, né, que não é a soma do Brasil com o Japão. Não é uma somatória, mas é a aproximação desses universos que cria um ambiente completamente novo, que cria um terceiro que não é necessariamente fruto desses dois, mas é algo que tem uma vida própria. Nesse algo, existe aí a ideia, além da memória, a ideia também do testemunho? Essa é a minha pergunta para vocês. Tá aí, André. Eu tenho. Complementar a pergunta dela, nessa questão de memória, nessa questão de testemunho. Eu estava conversando com o André ali fora sobre essa questão. Porque se a gente pegar o livro do André, se a gente pegar os livros do Oscar, são livros que vão girar muito em torno de uma figura central masculina. Né? Então a gente tem Hideo, a gente tem o do Oditian, que me fugiu o nome agora do personagem. Mas a gente tem ainda a Ana Chitara, que vai escrever sobre o pai, a Chieko, que vai escrever sobre o pai, sobre essas memórias e as relações com o pai. A gente conversou sobre ter livros ou não que falem sobre isso, mas a minha pergunta nesse sentido de memória é por que a gente vai tanto, a literatura que vai na figura masculina? Né? Essa é uma boa pergunta. Por que vai na figura masculina? A gente até pode ter um ou outro, né, a Lúcia, que talvez escrevam de um ponto de vista feminino, mas a Ana Chitara, por exemplo, é uma mulher, mas que traz a figura paterna. Então, por que o Nikkei vai no masculino? Por que o Nikkei não vai trazer a memória da Batian, né, que a gente conversou um pouco ali, ou da mãe, da mulher do Nikkei, né? Ou talvez tenha, eu não conheço, né? Então acho que tem pergunta mais nesse sentido. Vixe. Eu acho isso. Acho que foi o Cristóvão Tese que falou aqui, literatura é conflito, né? Literatura, assim, que nem eu conheci uma poeta, falou assim, por que seus poemas são tão tristes, né? Aí ela respondeu, né? Ao Haddad. Ela falou assim, não, meus poemas são tristes porque quando eu estou feliz eu estou passeando. Pô, que resposta fantástica. Então, se a gente está escrevendo, por que a figura paterna? Porque o pai é o problema. Né? A mãe é amor, a mãe é aquela coisa assim, aquele êxtase, aquela alegria, a pessoa que acolhe. Não tem um conflito com a mãe, assim, sabe? O pai não, o pai é chato, né? O pai é aquele que vai lá e pega no pé do filho, falando, quer que o filho seja isso, aquilo, né? Porque assim, se meu pai tinha um sonho que eu fosse uma pessoa importante, o sonho da minha mãe era que eu fosse feliz.
Então, aí que, olha só que coisa, né? É muito diferente, sabe? Para a mãe, basta o filho ser da forma que é, sabe? Então, por isso que eu acho que é muito mais fácil a gente falar sobre pai, porque pai é conflito, a mãe já é aquela coisa. Mas eu estou me redimindo, né? Que eu falei para o Akira que meu próximo livro se chama O Coração de Teruco, que é sobre minha mãe. Como o do meu pai deu certo, falei, eu vou usar o gancho, né, para minha mãe não ficar com muito ciúme, vou escrever sobre a vida dela, que é uma vida também muito bonita, né, falando sobre a minha avó também, né, mas eu acho que o ponto principal dessa questão dos pais que é aquilo, né, que o pai tem um conflito ali. Então a literatura é conflito, que se for uma história linear, aquela coisa sem sobressaltos, ninguém vai querer ler um livro que vai falar sobre uma vida que é monótona, né? Que não aconteceu nada. Eu acordei, eu escrevo muito literatura de viagem, então eu consumo muito esse tipo de livro, eu gosto de ler literatura de viagem. Mas tem alguns livros de literatura de viagem que são... eu acordei, tomei o café da manhã, saí do hotel a tal horário, peguei o trem e cheguei no ponto tal, não sei... Não aconteceu nada. Então, por isso que eu falo, quando eu estou viajando, eu quero que aconteça coisa ruim. Que daí gera, né? Se for tudo certinho na minha viagem, eu não vou ter história para contar, né? Então, eu já fui quase preso na Rússia, né? Já quase caí dentro do vulcão na Guatemala, quase fui atropelado na Indonésia. Então, quanto mais desgraça, melhor. Porque daí eu vou lá e conto nos meus livros. E aí é que vem essa questão do testemunho, né? Porque eu penso assim... A gente escreve, nós como escritores, eu acho, né, Oscar? Não sei como é que é o seu processo, que a gente, na verdade, a gente não inventa nada. Né? Tudo que está no nosso livro, né, a gente é como se a gente estivesse pegando um quebra-cabeças e montando, sabe? Tem essa pessoa aqui, dá um bom personagem. Você não vai falar para ela que é o personagem, mas você coloca ali no seu quebra-cabeça. Aconteceu isso com essa outra pessoa, mas era melhor se acontecesse com essa pessoa. Então vou pegar esse acontecimento e juntar aqui. Então vai acontecendo isso. Agora, nos meus livros, o que acontece? O meu primeiro livro é sobre aquele período que eu fiquei em situação de rua e aconteceu muita coisa. Então, se chama Além do Horizonte. Eu fiz questão de que tudo que estivesse naquele livro não fosse invenção. Então, eu coloquei ali de uma forma totalmente sincera, lógico que é a minha verdade, né? Porque cada pessoa enxerga a verdade de forma diferente. Então, aquilo que eu achei que aconteceu, eu coloquei no livro. Tem outro livro que se chama No Meio do Mundo, que é a viagem pelos lugares mais sagrados que eu fiz, né? E eu fiquei assim, um dilema para como escrever esse livro, então eu coloquei como se fossem dois personagens que dialogam entre si, né? Mas as duas personagens sou eu. Porque nós somos pessoas que, na verdade, não pode falar que a gente é ruim ou bom, nós somos ambos, né? Somos tristes e felizes. Então temos essa diferenciação entre a razão, né, e a fé, entre a emoção e tudo mais. Então eu tive que me separar para contar aquela história que eu fiz por esses lugares sagrados. Então a minha literatura está muito ligada com a minha vida pessoal, com as pessoas que eu conheço, com os lugares que eu visitei. Então eu sou mais ou menos como um caçador de histórias. Tanto que a minha família tem medo de mim às vezes, né? Porque daí, poxa, será que vai virar história isso daqui, né? Sobretudo a minha irmã. A minha irmã fala assim, não escrevam, não coloca o meu nome. Ela fala, não, tá bom. Aí eu escrevo lá. A minha irmã, eu coloquei o nome e está lá dentro do livro. Então, a minha literatura é muito da forma como você falou, né, como você colocou. E o japonês, como eu sou editor, eu recebo muito livros que não são biografias, né? A gente chama de escrita de si, né? E são coisas que falam sobre a vida deles, né, pessoais, mas de uma forma um pouco... Tem a autoficção, né, que o pessoal utiliza muito também. Mas, enfim, eu acho que nós, como Nikkei, temos essa necessidade de registrar nossas vidas nos aspectos mais banais, mas que, no final das contas, se a gente tem um olhar, né, mais apurado, a gente percebe poesia em cada detalhe ali, né, de uma vida que poderia ser banal. Então, para mim, é isso. Eu coloco muito da vida real nos meus livros, porque eu não tenho a capacidade de criar uma coisa do nada. Bom.
Você vê como é que é? O André está do meu lado aqui. Quando a gente não sabe responder uma pergunta e tem um companheiro, a gente... André, responde. Aí quando me perguntarem de novo essa questão que você fez, eu vou lembrar e vou saber responder. Mas é isso mesmo, eu acho que felicidade não é matéria-prima para a literatura, né? Não é mesmo. Por isso que... A poesia norte-americana, não sou eu que digo, nunca mais foi boa depois que descobriram a cura da tuberculose. Por isso que a primeira frase do Tolstói em Ana Karenina é: todas as famílias felizes se parecem. As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Aí ele começa a contar a história de mais de uma família que é infeliz, né? Ele não vai perder tempo contando a história de uma família que é feliz. Mas nos meus romances tem muitos personagens femininos dos quais os leitores se lembram bastante, tá? A Kimi é uma que os leitores lembram muito, assim, e gostam muito dela. Eu também gosto muito, muito da Kimi. Enfim, então... mas já puxando, então, para a sua pergunta da tessitura, na tessitura dos meus textos tem memórias, não exatamente minhas, mas algumas minhas também, e tem muita pesquisa e tem ficção. Mas como o André falou, embora seja ficção, eu estou lá de alguma forma. Se eu contar uma distopia que vai se passar daqui 2 séculos, eu vou estar lá. Eu estou lá de alguma forma. Mas mais especificamente nos meus romances, né? Por exemplo, em Rondinho, eu fiz muita pesquisa para entender como é que ocorreu o processo de imigração japonesa no Brasil, mas tem lá também memória da minha mãe, minhas próprias memórias. Por exemplo, a minha mãe me contava que quando ela era criança, ela morava no sítio, não é? E ia descalça para a escola rural. Quando a terra estava muito quente, ela pegava folha de mamona e fazia uma espécie de sapato, né, para proteger o pé. E isso está no romance. É lógico que ficcionado, não é? Mas é da memória da minha mãe. Agora, o que você falou também, quando você, no nosso caso, né, nós somos Nikkeis, mas mesmo no caso do imigrante, o imigrante japonês veio aqui, trouxe elemento da cultura japonesa, entrou em contato com a cultura que encontrou aqui e acabou criando uma terceira cultura, que não é nem a japonesa nem a brasileira, né? Isso se reflete, por exemplo, na língua. O Nikkei, né, que é o descendente, ele usa um termo, por exemplo, que é mesakaki. O que é mesakaki? Sabe o que é mesakaki, André? Porque mesa, né? Kaki é de cobrir. Então, mesakaki é a toalha de mesa. Que era uma coisa que no Japão, porque no Japão não tinha essa mesa como nós temos aqui, né? E nem chamava de mesa. Hoje é teburu, aquele table, é teburu, né? Então, lá não havia toalha de mesa. E aqui no Brasil eles encontraram toalha de mesa, né? Então tiveram que inventar um termo. Então juntou mesa, juntou kaki, que significa cobrir, kaki é do verbo cobrir, e virou mesakaki. Eu demorei muito tempo para descobrir que mesakaki é uma palavra que não existe nem aqui no Brasil e nem no Japão. É dessa terceira cultura que acabou sendo criada aqui no Brasil. E nós somos dessa terceira cultura mesmo. Eu não sou, nem da cultura japonesa. Koronyagô, né? Koronyagô, que é o Koronyagô, que explica muito do que nós somos, né? Dessa cultura híbrida em que estamos inseridos e que tem elementos, inclusive, da língua que refletem essa característica. Mas, Oscar, alguém sempre tem que ser a pessoa chata, né, gente? A gente precisa encaminhar para o fim. O motorista foi embora? O motorista está aguardando Está aguardando ainda? Mas ele vai aguardar mais um pouquinho, é só porque realmente a gente... Sim, é lógico. Eu quero só aproveitar um gancho. Eu li o Otidian, apesar de que o protagonista, ele é o que menos é protagonista.
Porque a maioria transita são mulheres. Salvo o meu engano. É a mãe, Sim. é a mulher, é a filha, é a amante, são as professoras. Eu tenho uma observação. Então tem, apesar de ser o centro, ser masculino, mas todo livro é feminino. Sim. Então isso me chamou muita atenção. Eu não tinha percebido isso, Marcos. Você que está Mas falando isso. É mesmo. O último, ok, o que daí? Não vou entrar na discussão. O que é o protagonismo de um livro? Nesse cotidiano, é muito mais o comportamento do professor, né, que está se aposentando, em relação a uma situação que ele está vivendo naquele momento, regido pelas mulheres. Eu queria até só aproveitar também e trazer uma questão justamente sobre os personagens femininos. Só uma última pergunta aqui. Porque a gente trouxe a figura da Kimie, do Mundinho, mas eu queria trazer mais a figura da Sanai dentro do livro. Sanaio? Se eu não me engano, é Sumi? Não. A filha? A filha também é uma que eu quero trazer. Tá. Mas Ele escreveu o livro. Tem a Sanai, que ela engravida, aí vai embora, depois sim. volta, a família rejeita. Ah, sim, que é uma personagem bastante secundária. É, Tá, eu sei. mas também tem a Shazumie, que é a filha, Certo, certo. né? Que ela tem um casamento no Nikkei, mas ela abandona a família para viver com o primeiro amor dela. Anos depois ela volta, encontra o antigo marido, e aí tem uma passagem forte, porque o ex-marido, o Nikkei, ele fala, eu não posso te perdoar. E ela responde, eu não quero seu perdão, não estou buscando seu perdão. E aí eu queria perguntar, porque o Nikkei tem muito essa figura de ser a pessoa certa, a pessoa certinha, decente, né? E você traz duas figuras femininas ali, a Sanai, a Sumie, que vão tomar certo da vida delas, vão fazer o que elas querem fazer. Né? Sim, sim. Elas não são personagens, não é o personagem principal, que é o Hideo, mas elas são personagens que assumem certas posições, elas sustentam, a Sumie principalmente sustenta a posição dela. Ela morre sozinha em Pinheiros, mas ela sustenta a posição dela. E aí a minha pergunta vai nesse sentido. Qual foi o motivo o que inspirou você a colocar essas figuras mulheres ainda com essa posição de tomar a liderança, de tomar decisões da vida dela? Ainda acho que é mais porque... tá dentro da comunidade Nikkei, que é fechada. É que de fato a gente tem uma questão de horário aqui, tá? Tem uma questão de horário, então vamos caminhar da seguinte maneira. Me desculpem, tá? Então, Oscar, por gentileza, né, atenda os convidados. Depois, gostaria de uma fala final do André. Em seguida, a fala final do André, uma fala final sua. Tá, rapidinho então. Assim, exatamente, porque as mulheres são aquelas que têm uma posição de subordinação, né? Na sociedade de uma forma geral, mas muito nas famílias de origem japonesa, não é? Pessoas que não têm o poder de decisão, que não podem fazer o que elas querem, né? E eu sou muito disso, de quebrar regras, assim, né? Então, eu coloquei essas mulheres como esses elementos assim que quebram determinadas regras. Eu acho que e foi intencional mesmo. E até assim, na história de Primas, assim, tem muitas histórias como essa, mas que do outro lado, entendeu? Mulheres que tiveram casamentos arranjados e viveram a vida inteira de uma forma bastante submissa, enfim. Fala, André. Acabar, senão o motorista está esperando vocês. Não, então é só para realmente agradecer mesmo. Fiquei muito emocionado com o convite, né? Oscar sabe que eu sou seu fã. Então fiquei muito, muito contente, muito honrado por você ter me convidado aqui na Unicamp. Era aquele sonho de todos os vestibulandos na época, né? Que a gente tinha que fazer. Eu passei, enfim. E só para finalizar então a minha fala, eu achei muito interessante também a pergunta de vocês também sobre a questão da figura feminina, né? E aquilo que você falou, até tinha deixado aqui marcado, uma fala aqui, né, da Kimie, aqui no trecho, já tem um spoiler, né? Já foi falado, então já vou falar aqui, que é uma pergunta, né, quando ela morre, e aí você escreveu assim, né, que
lendo o livro a gente percebe o quanto foi difícil a vida dela, né? E ao mesmo tempo como ela tomou, assim, ela se cansou realmente. Então tem aquilo que era esperado dela, né? E aí ela sucumbe ali, toma as rédeas, enfim. E aí você escreve essa única frase, né? Quando ela está morrendo, né? A morte chegou lentamente. Mas daí tem essa pergunta: há quanto tempo morria? Então isso aqui, quando eu li isso aqui, eu fiquei arrepiado. Porque isso daqui é muito importante para a gente perceber. Porque às vezes a gente não percebe que a gente já está morrendo, sabe? Então, e a gente morre a cada dia que a gente se desvia do nosso sonho, né? Porque a cada manhã eu acordo, sabe, com uma vontade imensa mesmo de viver. De olhar, de abrir a janela, olhar ali e me emocionar só de ver ali. Ou então uma planta que está nascendo, ou qualquer coisa me deixa, assim, sabe, com vontade de viver mais e mais. Então, isso daqui é uma lembrança muito clara, há quanto tempo morria. Então, isso acontece na vida da gente aos poucos, a gente não percebe que a gente está morrendo quando a gente deixa de acreditar naquilo, né, e começa a pensar pela cabeça dos outros, fala assim, poxa, o Brasil é dessa forma, tem esses problemas, a gente só foca nesses problemas, mas não vê o lado bom. Sabe? E desiste da luta. Eu não consigo mudar, então eu vou ter que me adaptar. Mas não, a gente ainda tem força, sabe? De lutar por aquilo que a gente acredita, né? De viver uma vida que realmente vale a pena. Então, a partir desse momento que eu li essa frase, da primeira vez que eu vi, isso aqui, há quanto tempo morria, essa frase ficou impregnada na minha cabeça. Então, por isso que eu penso, né, que a literatura é fantástica, porque ela pode proporcionar para a gente reflexões como essa, sabe? Não é sobre a minha vida, é a Quimia que está ali, só que eu me vejo espelhado nela, né? Então eu agradeço a você, Oscar, por ter me trazido essa reflexão por meio da sua literatura, por ter feito esse meu caminho, né, muito mais emocionante, porque a cada livro que eu leio seu, eu estava lendo o seu ontem, do Odite, né, também já comecei a ficar emocionado, né? Parei para não ficar chorando na frente ali, mas enfim, deixar a minha gratidão mesmo a cada um de vocês e desejar, né, assim como eu vi no teu olhar quando você fala, né, desse lugar, você fala com paixão, sabe? Você fala com orgulho da sua equipe, das pessoas que estão aqui, né, que isso que é importante. Né? Então é só deixar essa minha gratidão por poder proporcionar mais esse momento na minha vida, em que eu vou poder chegar em casa e falar com orgulho para o meu pai, que mais um dia eu realizei tanto o meu sonho quanto o sonho dele. E é isso. Muito obrigado. Pessoal, só quero agradecer, obrigado a todos, tá? Bom retorno. E até a próxima, né, Marco? Prazer. Obrigado, gente.